Olha a unção que o pastor está recebendo, ó. Olha a unção de cura. Porque eu dou novo a coluna. Ficou bem. Não tem hérnia. Eita, e fica do novo. Sou eu cirurgião. Ei, quem disse que eu não te uso ainda é? Ai, é para a place. Vou eu te mandar a place. Tão grande, que o nível o nível é o mesmo. Ei, vai ter uma cirurgia aqui agora, ó. Segura ele que Jesus vai anestesiar. Dois, três, ó. Olha aí, ó, a circulação, ó. Ó, Jesus parando, ó. Recebe a anestesia dele, ó. Cheia, pai. Sabe o que eu acho lindo? É que Jesus começa do altar. Ai, daquele que não acredita no que eu fiz na tua vida. Porque eu, teu Deus, farei coisa maior. E através de ti eu vou curar uma mulher que tu ama muito. Tô indo lá agora visitar ela. Ei, tu vai ter notícia. Porque eu curo câncer. Ei, eu toco nos ossos. Eu toco onde o homem não toca. E é por isso que a partir de hoje vou eu te arrebatar com mistérios profundos. Porque tem muitos que nem acreditam. Mas eu vou te usar com uma profundidade. Há uma autoridade assim, ó. Com certeza você conhece Susana Paula, mas o que você não sabe que está por trás dessa pastora, quero trazer aqui um vídeo polêmico do pastor também, Osiel Gomes. Todos conhecem o pastor Osiel Gomes e a opinião dele sobre isso que aconteceu, que você acabou de ver aqui, é incrível. Isso aqui chamou muita atenção na internet e eu preciso comentar sobre isso aqui. Para você, a Susana Paula, essa mulher que você acabou de ver aqui, é uma mulher de Deus, é uma profeta de Deus, ou no caso profetiza, ou ela é uma endemoniada? Comente aqui, ela é mulher de Deus ou não? O pastor Osiel Gomes tem uma opinião diferente sobre ela, e eu vou colocar um vídeo polêmico aqui agora para você, só que eu quero que você preste muita atenção nisso daqui. Eu quero trazer uma opinião forte, pesada também, e trazer uma opinião do Carlos Reinar, isso mesmo, opinião do Carlos Reinar. Então, se você quiser ver o vídeo completo, pode ir no canal dele, que tem esse vídeo lá também no canal dele. Eu vou... Gente, isso aqui tá muito sério. Você acredita que ainda exista? Você acredita que ainda exista profecia, exista movimento, e que os movimentos neopentecostais são movimentos do Espírito Santo? Tem base bíblica para dizer que eu posso pular, que eu posso sapatear, que eu posso rodar? Eu vou comentar sobre isso. Só que eu quero trazer aqui agora o vídeo do pastor Osiel Gomes, tá bom? Veja isso daqui. Eu poderia estar aqui pregando só o receba. Eu poderia estar aqui pregando sonhos, mas a Bíblia não manda eu pregar sonhos. A Bíblia não manda eu pregar a revelação, porque a revelação já está aqui. Ela manda eu pregar a Bíblia. A Bíblia não manda eu adivinhar nome de ninguém, nem placa de carro. Isso aí é para macumbeiro, para agoreiro, para feiticeiro. A Bíblia manda eu pregar o Evangelho. Está lá em 2 Timóteo 4:2. Paulo diz, prega a palavra. Irmão, ontem à noite eu sonhei. Eu tive um sonho. Eu não sei se é uma revelação de Deus, eu não sei. Eu sei que eu tive um sonho. Pronto, é só isso que tu tem que dizer.
Esse negócio de vir para cá para frente, pegar o microfone e ficar pregando sonhos, isso não é de Deus não, irmão. Porque o sonho não tem a autoridade que a palavra de Deus tem. Nós temos que pregar a... Então a Bíblia diz, o profeta que tiver sonho, faça o quê? Conte o sonho. Mas hoje o problema é que tem crente que ele prefere ouvir um sonho, um irmão contar um sonho, do que pregar a Bíblia. A igreja está cheia de gente assim. Hoje tem obreiro, tem irmão, tem professor da escola dominical que não tem Bíblia. Passa o dia todo assistindo um jogo, assistindo filme, assistindo novela. Aí quando vai pregar, fica dizendo, irmão, eu tive um sonho ontem à noite. O que edifica a igreja é palavra de Deus. Só quem crê, levante a mão e diga glória a Deus. O que salva a tua vida é a fé na palavra de Deus. Tem irmão que pergunta, pastor Zé, o senhor não crê em sonho? Eu digo aqui mais uma vez, meu pai do céu, eu fico até pensando que tem irmão que me pergunta isso. Eu creio e muito, meus irmãos. Eu já tive sonho que foi revelação para mim. Agora eu não vivo de sonho. Eu vivo pela fé na palavra. Eu creio em profecia? Eu creio que alguém pode ser usado, mas eu não vivo atrás de profeta para me falar algo, porque eu tenho a maior profecia, que é a Bíblia. Eita, irmão, vamos lá na oração da casa da irmã Chiquinha. Tem uma oração lá de meio-dia, que lá o negócio é sério, o mistério lá. O mistério lá é tremendo. Aí quando chega lá é pronto, é um bocado que não gosta de doutrina, não vai culto de ensino, não vai escola dominical, é só sendo contra pastor, contra a igreja, é só causando escândalo. E aí começa a oração lá. E eu sei como é isso aí, tudinho, meu irmão. Aí às vezes tem um sentado, aí ela pega aqui, homem, é isso que eu te digo, Deus tem um mistério contigo. Aí o irmão sai, opa, Deus falou comigo hoje. Olha. São profecias, como o irmão colocou aí na tela, profecias do coração e profecias mentirosas. É tipo aquela profecia, eu vejo aí na internet direto, e aí irmão coloca, irmão foi grandemente usado por Deus. Vem aqui, pastor, vai. Vou só exemplificar aqui como é, que isso não é de Deus não, irmão, isso é profecia oportunista. Pode sentar bem, que aí tem esse negócio do corona e tem que ficar longe. Aí pronto, aí ele está aqui pregando, pregando, aí de repente ele vira para esse daqui. Aí ele vira, o Senhor está dizendo que nesses dias ele vai limpar púlpito, ele vai limpar, tem muito adultério, a profecia ela tem que ser direta. Ou ela é para a igreja ou ela é para alguém. E quando Deus usa para a igreja, ele usa direto, ele não usa meio termos. Quando ele usa, se ele usar para o pastor Wagner, ele diz o que está acontecendo e cita o nome dele. Mas há muito pregador e pregadora e profeta oportunista para mostrar que é religioso, que quer dizer que tem Deus. Aí, olha, eis que Deus manda me dizer que nestes últimos dias a casa está suja. A casa está suja, irmão, desde o dia de Moisés. Meu pai do céu, a Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, saiu uma mistura. A igreja nunca deixou de ter mistura. E a Bíblia diz que até no meio dos discípulos tinha mistura, sim ou não? E tinha um cão. E por que Jesus, repete, Judas, até Jesus ainda fez, foi assim, um de vocês é o diabo. E eu pergunto aqui aos senhores, será que Jesus não sabia que era Judas? Mas Jesus sabia que todos eles tinham defeito, ele deixou para cada um refletir. Então obrigado, pastor. Não existe essa. Tem muita gente confundindo profecia com show. Muito cuidado com essas coisas. Em 1972, um jovem chamado David Christopher Lane. Ele era um jovem, mas ainda ele era de pouca idade. E ele ouviu falar de um movimento que as pessoas recebiam o poder de Deus. Tinha uma experiência. Champlin fala isso na obra dele, lá pela página 849, 846, na obra dele, no 3º volume. O interessante é que ele fala desse rapaz, que ele ouviu falar de um movimento católico carismático. Esse movimento católico carismático falava do poder, de línguas estranhas, e ele foi lá. Mas ele disse que foi não para buscar o poder, ele foi apenas para saber que movimento era aquele. Quando chegou lá, o dirigente do trabalho colocou as mãos sobre ele, ele começou a falar línguas, começou a glorificar. E ele passou até essa experiência vários dias.
Quando ele se tornou adulto, já com 29 anos de idade, ele se tornou um estudioso das religiões comparadas. E ele começou a escrever sobre isso. E o interessante é que o Christopher, ele vai dizer que o que ele sentiu lá no início, ele não descarta que tenha sido uma experiência com um ser sobrenatural. Só que ele diz o seguinte, ele diz que toda religião do mundo, olha a primeira coisa que ele diz, ele estudou todas as religiões, fazendo uma comparação entre elas, e ele diz que há um fenômeno em todas as religiões, é o fenômeno da experiência. Olhem bem para cá, o fenômeno da experiência. Pular, olha, a pessoa pular, vocês sabem, pular, fazer essas coisas aqui, vocês sabem disso, não é só uma prática nossa. Vou ser sincero com vocês. Ok? Vocês sabem que existem religiões, em especial africanas, que têm esses movimentos. Movimento do corpo, movimento da dança, que embala o corpo e começa a dançar. Inclusive algumas que, quando você começa a embalar o toque do tambor, aí a pessoa já segue o ritmo do tambor, ou do atabaque, ou de outros instrumentos musicais africanos. Ok? Tem delas que dão certas bebidas e levam as pessoas a um estado de êxtase descontrolado. Mas ele diz que toda religião do mundo há esse fenômeno religioso, é universal. Ok? Também concordo com ele. E aí, se você pegar até as religiões primitivas, elas são marcadas desses fenômenos. Da experiência, do sobrenatural, da dança, do grito. Vocês sabem que tem algumas religiões que lá a pessoa faz aquele grito. Tem muitas que fazem isso. Ok? Então, tem isso aí. E se vocês analisarem o hinduísmo, o yoga, todas as religiões, ela tem um fenômeno da experiência do sobrenatural. Do cai-cai, do movimento, do rodopiar, do dançar, do pular. Todas têm. Só que o Christopher, ele esqueceu o seguinte. O pentecostal, ele não tem, o verdadeiro pentecostalismo, ele não tinha esse tipo de experiência. É isso que eu quero dizer para vocês. Antigamente, vocês podem observar, o poder de Deus era sentido na igreja, que quando alguém falava em línguas estranhas, você sabia que aquilo ali era tão de Deus, era uma sinceridade, que a pessoa falava num temor e numa reverência, sem bagunça nos cultos. Sim ou não? Eu nasci na Assembleia de Deus. Vocês sabem que tinha crente que glorificava a Deus, chorava, mas era uma coisa linda. Não tinha derruba, não tinha cai-cai, não tinha lenço, não tinha cuspe, não tinha paletó derrubando ninguém. Tinha esses movimentos? Tinha, meus irmãos? Não tinha. Os cultos de vigília, o crente dobrava os joelhos, glorificava a Deus, adorava na simplicidade e na seriedade. Nós não somos contra o poder de Deus. Agora o que eu quero dizer para vocês, tudo isso aí é só meninice e está querendo imitar o fenômeno universal de outras religiões. E o Espírito Santo, ele não é mercadoria barata para querer imitar, porque a Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus. Então a primeira coisa, ele diz que esse fenômeno universal acontece em todas as religiões. Pegue a sua Bíblia depois em casa e leia Atos 2. A Bíblia diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Como é que eles estavam? Assentados. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles estavam assentados, sem bagunça, sem falta de ordem, sem falta de equilíbrio, tudo dentro do padrão divino. Porque poder de Deus não é para te fazer louco, não é para tu fazer loucura. Poder de Deus é para você exaltar de modo lindo e glorioso ao Deus eterno, o Deus todo-poderoso. Aí você pode analisar que essa ideia dele, algumas coisas interessantes. Ele diz que algumas religiões tomam a experiência e transformam essas experiências em dogmas. Tem até algumas igrejas que pegam e transformam os credos devido à experiência que o irmão teve. Está totalmente errado. Deixa eu dizer uma coisa. A experiência que o irmão tem na igreja, ela não pode ser uma experiência absorta, uma experiência casual. Ela tem que ser uma experiência fundamentada na palavra de Deus.
É isso que eu quero dizer para os irmãos. Nós, quando falamos da experiência pentecostal, nós não estamos falando de um fenômeno universal. Nós estamos falando de uma realidade bíblica, vivida pela igreja primitiva, e que nós atentamos para a palavra de Deus. Agora, a experiência solta do irmão, ela não pode se transformar dogma na igreja. Alguém diz assim: ah, mas o fulano de tal lá, o Espírito Santo tomou ele e gritou, e Deus faz é daquele jeito. Não, aí você tem que saber se está de acordo com a palavra. Se não tiver, negue de imediato. A outra coisa que ele diz é que a pessoa que busca só as línguas está valorizando só a cauda do elefante, mas não valoriza o elefante. E tem irmãos na igreja que eles não querem buscar a salvação no seu universo holístico completo. Ele só quer buscar língua, poder, poder. Tem até deles que são loucos. Já anda com a toalha Eu não tenho aqui, que eu não uso. Que até virou moda. Não é assim? Ele já anda com a toalha zona aqui no cadê um lençol? Não tem nenhum aí não. Porque tem deles que andam com a toalha zona grande. Aí ele já anda com aquela toalha, bate na Bíblia, não é assim? Pá! Aí já tem uns meninozinhos que já vão para o culto, não querem saber de Bíblia, não querem saber de escola dominical, não querem saber de poder de Deus, eles já vão para o culto, é naquela loucura. Eita, rapaz, na hora que ele bater aquela toalha, aí eu vou me soltar. Eu estou dizendo porque eu já vi isso, meu irmão. Aí eles têm esquema, o pregador já sabe a hora que ele vai levar a multidão ao delírio, à loucura. Aí tem irmão que não lê Bíblia, não sabe o que é poder de Deus e pensa que essas experiências frenéticas são poder de Deus. Aliás, é o poder de Deus, e não é. E eu não posso deixar de pregar aqui a verdade. Eu já vi, meu irmão. Aí tem deles que estão aqui, aí tem deles que dizem assim: é já já, é já já, é já já, é já já. Aí os crentes começam, pão, aí pão. Aí a irmã também cai no chão. A bicha é casada, mas não tem vergonha. Aí aparece as partes íntimas dela. Aí pronto, aí ela cai. Aí um outro corre lá e joga uma toalha. São fenômenos que estão lá nas religiões primitivas. E será se o Espírito Santo precisa dessas loucuras? Porque eu vou dizer uma coisa: o que acontece na macumba e acontecer aqui é de Deus? É imitação barata ou não é? É. Então ele diz o seguinte: eu não posso legalizar a tua experiência, porque tem irmão que não lê Bíblia, não sabe o que é a palavra, e a gente está mostrando pela palavra o que é uma experiência gloriosa, legalizada pela Bíblia, mas ele não quer, ele quer uma experiência que ele mesmo determine que aquela experiência dele é a verdadeira. E aí é que está o problema. O crente glorificar, aleluia, Deus está aqui, oh meu Deus, glória a Deus. Inclusive, deixa eu te dizer uma coisa: Paulo não proíbe as línguas estranhas, eu vou já falar sobre isso na igreja. Mas ele mostra que tem que ter equilíbrio, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Pode observar, tem irmão aí que não quer vir para culto de doutrina, escola dominical, culto de quinta-feira, mas na hora que diz assim: olha, dia 10 de outubro é o grande movimento, não sei de que, aí ele está dentro. Aí ele está dentro, ele já leva a toalhazinha dele, já leva a toalha, aí tem dele, já leva, ele só pega aquele colega que tem a mesma linguagem, aí vai se criando os clichês, as linguagens, né? É ungido, é varão, é canela de fogo, é bico de fogo, não é assim? Irmão, não sou menino não, meus irmãos. Já vi coisa demais. Então observem bem que ele fala isso. E nós não seguimos um fenômeno universal, nós seguimos a Bíblia, ok? Então preste bem atenção. Os cristãos, eles dizem que sentem o poder de Deus pelo Espírito Santo. Mas cada religião vai dizendo que isso é de modo diversificado e cultural. O próprio Christopher, ele diz que essas questões aí são questões de fenômenos universais e também culturais. Ou seja, ele diz que a experiência vai depender do nível da cultura que a pessoa tem. Eu rebato isso o seguinte: aqui tem doutor que é batizado com o Espírito Santo ou não tem? Aqui tem analfabeto batizado com o Espírito Santo ou não tem? Tem psicólogo batizado com o Espírito Santo ou não tem? Tem. Então não é questão de nível cultural, é questão de conhecer a doutrina da palavra de Deus. Mas eu abro um parêntese aqui: há no nosso meio pessoas
que não têm Bíblia, que não querem saber da Bíblia e só querem ter essas experiências. Como ele não tem nada, ele é louco. Hoje na igreja eu vou rodar, não é assim? E ninguém me segura. Cadê o pastor Zé? Ele pensa que eu vou. Tem deles, irmão, eu já vi, que eles veem a gente, aí quando vem um pregador de fora, aí ele faz para provocar. Eu não sou menino, irmão. Agora tu tá sendo besta, porque eu nem ligo. Só que tu vai ficar cansado, os pés doendo, barriga doendo, garganta acabada, e não tem poder de Deus, é só loucura tua mesmo. Fica até feio para ti, porque as meninas da igreja, elas estão olhando. Elas dizem, eu não quero aquele louco. Não é assim? Não, aquele é um louco. Eu não quero aquele doido não. Aí pronto, bota a toalha, fica correndo, fica feito louco, fica batendo o pé. Não, isso não. Isso não é experiência pentecostal. Deus já tomou irmã para falar comigo, mas vem com a sinceridade, pronto. Mas na hora que a pessoa vem com molecagem, pronto. Uma vez meu pai me ligou, aí disse, Osiel, tem uma mulher aqui que está profetizando, dizendo que todo mundo tem pecado, até tu está em pecado. Aí eu disse, o quê? Ele disse, ela está aqui em casa. Aí eu parti e peguei o carro, não vi quase nada. Quando cheguei lá, ela estava lá. Aí pronto, aí na hora que eu entrei, aí ela disse, eis que eu te digo, eu segurei nos dois braços dela, fala meu pecado, Satanás, revela meu pecado. Aí ela, revela meu pecado. Nadinha. Aí tem pastor que fica, deixa ela falar, deixa a ungida. Irmão, homem de Deus sabe quando a pessoa está falando a verdade e quando é recado de Deus e quando é do diabo. Sim ou não? Aí pronto, mas já pessoas sinceras vieram para mim. Uma vez a minha esposa, eu estava em casa e ela chegou e disse, olha, tem uma irmã aí que tem um recado de Deus para ti. Eu conheço a irmã, mulher séria. E ela estava no ciclo de oração e ela disse, olha, é um recado de Deus. E ela quis vir aqui em casa. Eu disse, pois não. Aí ela entrou no meu gabinete, aí ela disse, ela sentou. As coisas de Deus é assim, irmão. Quando Deus te usa, não tem negócio de mudar a voz. Quando mudar a voz é demônio. Fica logo tranquilo aí, que eu vou logo te dizer. Na hora que mudar a voz é o capeta. Quando eles começam, é isso que eu te digo. Que é isso aí, palhaço? Hein, Satanás? Que é isso aí? Pode falar assim, meu irmão, com autoridade. Quando Deus te usa, tu não muda a voz nem nada. Ela chegou para mim, pastor Zéu, eu estava lá em casa, eu anotei tudo o que Deus me falou. Isso. E eu vi você assim. E só eu e a minha esposa, nós sabíamos das coisas que Deus estava fazendo, que ela estava falando. Aí eu disse, minha querida irmã, Deus lhe abençoe, muito obrigado. Pronto, tudo que ela falou era de Deus. Eu estou falando é dessas coisas. Agora o irmão chega para mim, com brincadeira, com coisa. Aquele negócio está chegando. Aquele negócio, mas aquele negócio, tu sabe mistério. Que mistério é esse? Fala mistério, irmão, diz o que é. É aquele negócio. Que negócio? Pega a chave. Ei, abre a mão aí tu abre. Aí ele bate na tua mão. Pá. Já te entregou. Isso é brincadeira, irmão. Aí a gente é contra. Eu quero trazer para você também aqui agora a opinião do Carlos Reinar. Para você que não conhece, é um youtuber grande aqui na plataforma, Carlos Reinar. E você pode procurar o canal dele lá que você vai ver. Um canal muito bom. Vou trazer a opinião dele aqui também. Só que a minha opinião é o seguinte, querido. O corpo humano, ele é regido por emoção e razão. Falando na esfera natural, emoção e razão. Só que falando na esfera sobrenatural, nós somos movidos pelo espírito, pela emoção e pela razão. Tem o espírito de Deus e tem o espírito maligno. Então nós somos movidos pela razão, pela emoção, pelo espírito de Deus e pelo espírito maligno. Eu penso que o homem, quando recebe uma descarga de poder da graça de Deus, ele não consegue ficar sem manifestar em seu corpo. Até porque ele citou o exemplo aqui de Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Só que ele esqueceu de dizer que Pedro e os outros foram confundidos como bêbados. Por que alguém é reconhecido que está bêbado? Ou pelo bafo, que no caso lá não era, ou pela gritaria, pelos movimentos que o bêbado faz. Então, haja visto que lá ele não estava simplesmente sentado, estava assentado quando recebeu
depois de ter recebido a unção do Espírito Santo de Deus, eles não conseguiram mais ficar sentados, foram confundidos como bêbados. Por quê? Não conseguiram resistir ao poder de Deus. Nós podemos entender também que o Espírito Santo desceu como um vento veemente, impetuoso, barulhento. Nós vemos Davi que dançava, que bailava na presença de Deus, arrancou suas vestes reais e começou a bailar na presença de Deus. Então isso não é pecado. Pode ser movido pelo impacto do Espírito Santo de Deus ou pode ser movido pela emoção. Só que eu concordo com ele que existem coisas que não é de Deus, existem coisas que é do diabo. A Suzana Paulo, por exemplo, que eu coloquei no início aqui, eu não vou validar ela como uma profeta de Deus e nem vou invalidá-la, até porque eu não sei realmente o que é essa mulher. Só que eu não concordo, eu não confio nas profecias que ela passa. Eu acho que isso é furada. O fato dela mudar a voz é muito estranho, sim. Só que eu não posso falar que ela é endemoniada também. O pastor Ziel Gomes diz que se muda a voz é demônio. Tá bom? Vamos ouvir a opinião do Carlos Reinar? Ver isso aqui. Essas coisas. Olha, eu concordo em partes com essa pregação do pastor Osiel Gomes. Essa pregação, ela é importante, sim, e levanta questionamentos. É porque a alegria do povo de Deus em adorar a Deus, ela não pode ser expressa ou discernida apenas por um raciocínio lógico fundamentado teologicamente. Rodar, pular, marchar, etc., não pode ser encarado como regra para acreditar que isso seja a manifestação visível do trabalhar e do poder de Deus. Contudo, também não pode ser negada. Deus, ele é soberano e Deus age como ele quer no meio do seu povo. Buscar uma explicação racional para uma alegria, por exemplo, como a alegria de Davi ao dançar quando ele trouxe a Arca da Aliança para entrar na cidade, não pode ser explicada pelo viés da ótica humana, que é limitada e muitas vezes preconceituosa, mas pode servir de advertência para os que desprezam as manifestações na igreja, tanto do agir de Deus como da alegria dos crentes em adorar a Deus. Nós vemos que Mical ficou estéril porque desprezou a espontaneidade do coração adorador de Davi ao dançar no meio do povo, sendo ele um rei. Então emoções de alegria, júbilo, elas não podem ser desprezadas no meio cristão, porque é Deus que nos deu a alegria. E se Deus nos deu a alegria espiritual, nós devemos usar com sabedoria. A própria Escritura Sagrada registra claramente uma linguagem visível, dizendo que o próprio Deus, Jeová, ele se alegra com a dança no meio do seu povo. Deus se alegra quando o povo dança pela sua vitória. Está em Salmos. O que não pode haver é exagero. E, no entanto, não é você que está sentindo um poder de Deus sobre si. Você não pode afirmar se é de Deus ou não. Somente os que sentem a glória do poder divino, que são derramados naquele momento, é que podem tentar falar sobre esse movimento, sobre esse derramamento inefável da glória de Deus sobre o nosso coração. Nós somos humanos e nós prestamos um culto racional a Deus, mas nunca deixaremos de sentir as emoções que a presença do Espírito Santo proporciona em nós. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Fala para mim o que você achou desse assunto. Vocês aí manifestam corporalmente, com gestos e com movimentos, o poder de Deus quando vocês são tomados pelo seu Espírito, ou vocês são mais discretos? Escreva aqui abaixo nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. Curta esse vídeo, deixando o seu like, que é de graça, inscreva-se no canal e ative as notificações. Então, meus amigos, eu quero que você comente aqui a sua opinião. Comente aqui a sua opinião, tá bom? Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, você pode dar um like. Se inscrever também, porque isso é muito importante. Preciso falar para você que deseja mudar a sua vida financeira. Não aguenta mais trabalhar, levantar cedo e não conseguir pagar suas contas. Eu vou apresentar para você a melhor forma de você mudar a sua vida, tá bom? Você trabalhando pela internet, você usando o seu celular, você pode mudar a sua vida. Veja esses testemunhos aqui. Fala, meu amigo Ed Fernandes, tudo bem? A paz do Senhor, muito bom dia. Passando para te desejar um excelente dia e te agradecer por todo o suporte, por todo o conteúdo, por toda a paciência também, né, que você tem tanto comigo e outros alunos também, outras pessoas, e olha só o meu resultado. Cara, isso aqui é graças a ti, graças a um conhecimento que eu não tinha, né? Você sabe muito bem de onde eu vim, eu estava lá embaixo, estava passando uma situação muito complicada, e o único dinheiro que eu tinha eu investi. E eu não me arrependo, porque de fato eu tive tudo aquilo que eu nunca encontrei em outras mentorias, em outras pessoas, e graças a todo esse complemento eu tive realmente esse resultado aqui nesse mês de agosto. Então, muito obrigado.
Gratidão, tá? Fica com Deus e que Deus continue te abençoando fortemente. Fala, Ed. Cara, tô passando aqui só pra te agradecer, tá? E te mostrar, olha só, esse faturamento aqui de 7 dias. São mais de R$2.000 em 7 dias. E, cara, só tenho a agradecer ao teu suporte, a toda a tua ajuda, a paciência de estar me explicando, me ajudando. Agradecer também a mentoria Cristão Próspero, nessa mentoria que tá ajudando muita gente. E te agradeço muito, cara. Que Deus possa te abençoar e que você possa aí ajudar mais pessoas a prosperarem no digital, né? Eu não acreditava nisso, até tu chegar na minha vida aí e provar que sim, que funciona. Cara, te agradeço muito, de verdade. E bora prosperar. Fala, meu irmão Ed Fernandes, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Irmão, passando aqui para agradecer a você, tá? Por todo o apoio, todo o suporte que você me deu, por essa oportunidade de fazer parte dessa equipe. Eu já tinha gastado um monte de dinheiro com curso, sabe? Mas essa aqui, realmente, eu tive um direcionamento do que eu precisava fazer. Já tinha me frustrado muito com outros cursos que não ensinava nada, mas graças a essa mentoria, graças ao seu suporte, eu consegui ter direcionamento, tá? Muito claro, muito objetivo, simples, prático e objetivo, que é o que eu costumo falar para outras pessoas sobre essa mentoria que eu super recomendo. E esse aqui, meu irmão, foi o meu resultado com pouco tempo trabalhando junto na mentoria. Eu agradecer a você, espero que você possa impactar muitas outras vidas, irmão. Forte abraço, viu? Gratidão. Pois bem, primeiro comentário fixado tem um link. Clica nesse link, vai lá que nós vamos ajudar você.